Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Curve a sua cabeça onde você se encontra. E nesse instante abra o seu coração e faça uma oração de gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Ele assumiu a nossa morte, morreu na cruz, para que pudéssemos ter vida. Pai, graças te damos, porque sabemos que não somos merecedores, e que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O teu amor nos constrange, excede toda compreensão e entendimento. Por isso, graças te damos, na certeza que se vivemos, é porque alguém morreu por nós, e morreu para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos falar sobre Páscoa. Páscoa é um termo que advém do hebraico, que significa Pessah, cujo sentido é passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. É uma celebração milenar, realizada tanto pelo judaísmo quanto o cristianismo. No entanto, hoje eu venho falar sobre o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi sacrificado, sem o qual a Páscoa não teria nenhum sentido, não haveria nenhuma razão. Celebramos a morte do Cordeiro, celebramos a vida do Cordeiro, e é impressionante notar que esse Cordeiro se faz presente em toda a história, desde o início até o fim. Na realidade, a Bíblia nos fala deste Cordeiro sendo sacrificado em nosso favor antes da fundação dos séculos. Ou seja, o Cordeiro já existia e já tinha sido separado para morrer em nosso lugar, quando nada ainda havia. João Batista, um dos últimos profetas, quando ele teve o primeiro encontro com Jesus, ele diz em João capítulo 1, versículo 29, na parte terminal: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E novamente ele encontrou-se com Jesus e repetiu, no versículo 36, eis o Cordeiro de Deus. O que significa isso? O que representa essa imagem de um cordeiro? Porque Deus escolheu essa imagem, essa figura, porque Deus escolheu esse animal tão dócil, inofensivo, tão puro, porque Deus escolheu se representar através de um cordeiro. Observamos o cordeiro de Gênesis, Apocalipse, e encontramos que em cada ocasião que é citado o cordeiro como um animal inocente, ele é simplesmente entregue como um sacrifício em nosso lugar. A Bíblia nos fala desse cordeiro ainda no Éden, no livro de Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceu ao Senhor, o Senhor simplesmente o expulsou do jardim, mas eles tentaram cobrir sua nudez com folhas
de árvores. E Deus ali sacrifica um cordeiro para que através da pele do cordeiro pudesse fazer vestimentas e cobrir a vergonha, o opróbrio, a nudez que o pecado tinha causado. Então, o animal inocente, puro, mais uma vez, na primeira vez na história é apresentado em nosso favor. Então nós encontramos o cordeiro morrendo por uma família. Em segundo lugar, nós encontramos esse cordeiro morrendo agora por uma nação, quando Deus pede a Abraão uma prova de amor e de fidelidade, e essa prova se implicaria no seu filho. E Abraão decide obedecer e sobe ao monte Moriá com o seu filho Isaque, o filho da promessa. E Isaque, nós bem sabemos que representa a nação, porque Deus tinha dito a Abraão que de ti farei uma grande nação. Mais uma vez o cordeiro aparece, surge na história, quando o filho Isaque olha para o seu pai e diz: pai, temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão, pai da fé, diz: Deus proverá. E lá no monte Moriá, nos últimos momentos, onde Abraão já estava decidido a asferir o seu filho com um punhal, no meio do altar para sacrificá-lo ao Senhor, o anjo aparece e diz: não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. E quando ele olha para trás, ele vê um balido de um cordeiro. O cordeiro ali nessa ocasião foi providencial e suficiente, e nós encontramos um cordeiro morrendo por uma nação. Em outra ocasião, quando o povo está sendo escravizado pelos egípcios, e Deus, por meio das 10 pragas, começa a afligir os opressores do seu povo, Deus orienta ao povo de Israel a matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro aspergir sobre os umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar naquele dia, e por onde ele passasse e encontrasse o sangue aspergido, ele não entraria e ali não mataria. Um cordeiro que agora também foi morto para salvar um povo. Então, quando olhamos nas escrituras, percebemos que o cordeiro sempre esteve presente para salvar uma família, para salvar uma nação, para salvar um povo. Só que quando João Batista olha para o cordeiro pela primeira vez, quando ele olha para Cristo Jesus, ele vê que o sacrifício que ele ia realizar iria muito além de uma família, muito além de uma nação, muito além de um povo. Por isso ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo que Jesus veio para morrer não por uma família, não por uma nação, não por um povo, mas por todas as raças, todos os tribos, todas as clãs, todas as etnias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que apaga, que limpa o pecado do mundo. É tão profético isso, irmãos, porque presta bem atenção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só havia uma forma do Cordeiro fazer expiação pelo nosso pecado, através do seu sangue. E através de todo o seu sangue, ele precisava morrer. O apóstolo Paulo, em uma compreensão extraordinária, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz: Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E conforme eu disse no início, Páscoa significa passagem. No judaísmo é a passagem da escravidão para a liberdade. Já no cristianismo é a passagem da morte para a vida. Agora veja que interessante. Quando Deus instituiu a Páscoa como libertação do seu povo da opressão e do jugo dos inimigos de Faraó e todos os egípcios, Deus disse: olha, será uma celebração solene, uma convocação santa,
todo dia, todo ano, ou melhor, todo ano, no dia 14 do mês de Nissan, vocês vão matar um cordeiro à tarde. Isso está escrito em Êxodo 12, todos esses detalhes. E o próximo dia, que será o dia 15 de Nissan, independente do dia semanal que seja, será considerado como um grande sábado, que deverá ser respeitado como um feriado onde ninguém faz nada. De modo que o cordeiro lá entre os hebreus, o sangue foi colocado nas portas dos umbrais ainda na sexta-feira. Na sexta-feira. O incrível é que quando o apóstolo Paulo chama Jesus do cordeiro pascual, irmãos, é que Jesus morreu justamente no dia 14 do mês de Nissan. Coincidentemente ou providencialmente, obviamente, acredito que providencialmente, Jesus morre o dia 14 de Nissan. Na era de Jesus ocorre em uma sexta-feira. O que isso significa? Que vinha judeus e prosélitos, que vinha de todos os lugares e de todos os quatro cantos dessa terra. Segundo a lei, todos eles tinham que separar um cordeiro. Todas as famílias tinham que separar um cordeiro. Agora imagine comigo pessoas vindo de vários lugares, de várias regiões, todas elas carregando um cordeiro, porque é o dia do sacrifício, em gratidão ao que Deus fez no passado. E o que foi que Deus fez no passado? Nos libertou da escravidão e nos trouxe a verdadeira liberdade. Essa festa, essa celebração era comemorada anualmente. Eis aí o sentido da Páscoa, da passagem. O incrível aqui, irmãos, é que Jesus é crucificado justamente às 3 horas da tarde. E a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 12, que nesse momento eram feitos os sacrifícios no altar. Então, enquanto Jesus está na cruz, no Gólgota, no Calvário, muitos não compreendiam o que estava acontecendo. Pessoas vinham de todos os lugares ao templo para sacrificar o cordeiro, e não sabiam que Deus é quem estava sacrificando o seu filho como cordeiro, para rasgar o véu de cima para baixo, de dentro para fora, para eliminar todo tipo de separação, de barreira e de fronteira, para ter livre acesso a nós a qualquer hora, a qualquer lugar. O sangue de Cristo Jesus era derramado na cruz do Calvário. O dia seguinte era sábado, era o dia de descanso, mas também era o grande sábado, que independente do dia tinha que ser respeitado. Era o dia do repouso, onde ninguém poderia fazer absolutamente nada. Só que aí acontece algo mais interessante. Sábado ninguém faz nada, mas a Bíblia nos diz que no dia 16 do mês de Nissan, dia 14 sacrifica o animal, no dia 15 descansa, no dia 16 tinham que trazer os molhos, as primícias para o altar. O apóstolo Paulo tem uma compreensão que só pode vir de divina revelação. Como ele mesmo disse: não consultei carne nem sangue, tudo o que sei é porque o Senhor me revelou. O apóstolo Paulo chama Jesus da primícia daqueles que dormem. De modo que o fato de Cristo Jesus ressurgir ao terceiro dia, lembre-se, não foram depois de ou melhor, não foram 3 dias depois, foi ao terceiro dia. Jesus morreu na sexta, às 3 horas, e ressurgiu justamente no domingo pela manhã, ao alvorecer. Não confunda que Jesus morreu 3 dias, ou melhor, ressuscitou 3 dias depois. Não, ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí há uma grande diferença de ressurgir 3 dias depois e ressurgir ao terceiro dia, porque o terceiro dia era justamente o dia de domingo. E Jesus ressurge para ser as primícias daqueles que dormem. O que isso significa? É que o sangue do Cordeiro, ele limpou os nossos pecados. É que o sangue do Cordeiro apagou as nossas transgressões. É que o sangue do Cordeiro
lavou a nossa alma, é que o sangue do Cordeiro redimiu a nossa vida, de modo que aquele que crê no sangue do Cordeiro não conhecerá mais a morte, porque sobre a sua vida está o sangue de Cristo Jesus. Por isso que eu digo que crente não morre, e que a morte não nos mata, ela apenas nos separa por alguns instantes. Na realidade, a morte apenas nos promove da terra para os céus, da presença dos homens para a presença de Deus, porque quem está em Cristo vive eternamente. Quem tem o sangue do Cordeiro, a marca do Cordeiro sobre a sua vida, pode fechar os olhos nessa terra, na certeza que abrirá nos céus, na presença do Pai Celestial. A morte morreu na morte de Cristo. É interessante como C.S. Lewis compreende perfeitamente isso. E naquela sequência de livros e de filmes, não sei se você já assistiu, ele mostra o leão. O leão que morre no altar. Morre em favor, em substituição de outra pessoa que era culpada, mas por ele ser inocente, ele ressurge. Por não haver culpa, por não haver dolo, por não haver pecado, por não haver defeito, ele ressurge dentre os mortos. Por isso, João Batista, ao olhar para Cristo Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava falando dos meus pecados, dos teus pecados, dos nossos pecados. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Sabe, queridos, eu gostaria de fazer 3 considerações acerca do Cordeiro de Deus. A primeira entre elas é que o Cordeiro tinha que ser vivo. O Cordeiro é filhote do carneiro, e ele é cordeiro até os 14 meses. Passou dos 14 meses, ele já tem poder de reproduzir, então ele deixa de ser cordeiro e torna-se um carneiro. E aí, juntamente com a ovelha, em acasalamento, faz o cordeirinho. Então o cordeiro tem que ser vivo. A primeira verdade para que o sacrifício seja aceito, fosse aceito diante de Deus, era que o cordeiro tivesse que ser vivo. Jesus morre aos 33 anos de idade. Há quem diga que 30 anos é justamente, a melhor safra que há, o auge dos seus 30 anos. Jesus morre aos 33, vivo, novo, com vigor, com vitalidade, cheio de força, cheio de energia. Ninguém quer morrer jovem, mas Jesus se entregou a sua própria vida como Cordeiro de Deus e foi capaz de aceitar aquele sacrifício por amor a nós. Morre vivo. Não adianta levar um cordeiro morto, não adiantava levar um cordeiro morto no altar, porque tal sacrifício não seria aceito. Então o cordeiro tinha que ser vivo. E Deus permitiu que o seu Filho vivo sofresse todas as nossas dores, todos os nossos traumas. Se você está sofrendo, Ele sabe a tua dor, Ele sabe o quanto isso te perturba. Sabe por quê? Ele já passou por tudo isso. Ele viveu tudo isso. Ele conhece a dor da traição, a dor da decepção. Ele conhece a dor do abandono. Ele conhece a dor do desprezo. Ele conhece a dor da calúnia. Ele conhece a dor da injustiça. Eu não sei qual o tipo de dor que você tem vivido, mas saiba que Deus conhece a tua dor e é poderoso para curá-la. Cordeiro vivo. Jesus se entrega vivo. Ele é levantado na cruz vivo. Passa horas ainda na cruz vivo, sofrendo intensamente toda a nossa dor. E o que eu aprendo com esse detalhe do sacrifício em que o cordeiro deveria ser vivo, é que nós devemos também retribuir a Deus com vida.
De modo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Somente aqueles que oferecem sacrifício vivo a Deus experimentam a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quantos aqui querem experimentar a vontade de Deus? Aleluia! O segredo é apresentar sacrifício vivo diante de Deus. A pergunta agora é: você tem vindo ao culto com vida? Ou você tem vindo ao culto por meras rotinas cerimoniais, ritualísticas, onde você já não oferece mais prazer, satisfação de estar na presença do Senhor, onde suas obras são mortas, pérfidas, pútridas e fétidas, onde já não há mais brilho, onde já não há mais motivação? O que é motivação? Qual é a raiz etimológica dessa palavra? São motivos que nos levam à ação. E sabe qual é a minha maior motivação? É que Ele morreu pelos meus pecados e ressurgiu por minha redenção. É por isso que eu vivo. E a Ele ofereço o meu último suspiro de vida. É isso que faz meu coração palpitar, meu sangue ferver, a efervescência. É saber que se eu estou aqui, é porque alguém um dia se entregou por mim, e não me conformo de apresentar qualquer sacrifício, sacrifícios mortos diante de Deus. Oh, irmãos, que a Páscoa venha nos despertar para essa realidade. Se o sacrifício não for vivo, não é aceito. Se você não veio a esse lugar com vida no seu coração, não é aceito. Não é aceito. Amém, amados? Posso ouvir um amém? Amém. Segunda consideração acerca do cordeiro é que o cordeiro, além de ser vivo, tinha que ser perfeito. Lá em Êxodo 12 e também Levítico 23, tem todos os detalhes, os pormenores do que nós estamos falando. Diz que o cordeiro tinha que ser apresentado no altar. Agora o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula, sem doenças, sem deformidades, sem deficiências, sem manchas. O cordeiro tinha que ser perfeito. Significa que nós devemos oferecer a Deus o melhor, porque Deus nos entregou o melhor. Ele entregou o seu próprio filho. Permita-me ser sincero. Eu disse isso uma vez e torno a repetir, e falo quantas vezes for preciso. Eu entregar o meu filho? Eu, para os homens, entregar a vida do meu filho, está mais fácil eu tirar a vida. É verdade. Ou dar, em última instância, a minha vida. Mas entregar a vida do meu filho, quem seria capaz? É por isso que Ele é Deus, e é por isso que eu sou homem, nós somos humanos. E é por isso que a Bíblia diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma inexplicável, que entregou o seu Filho. E Romanos 5,8, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter entregado Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos entregou o melhor que Ele tinha. Imagino que Deus poderia enviar um anjo para representar o seu Filho, um profeta, um ser, qualquer tipo de criatura. Ele é Deus. Ele poderia criar qualquer estratégia, um plano B, um plano C, até o plano Z. Mas o seu plano perfeito, o seu plano premeditado, é justamente
o Cordeiro que foi sacrificado por nós antes da fundação dos céus, da terra, do mundo, do universo. Isso significa que antes de Deus falar, haja luz, Deus disse, haja cruz. Haja cruz. Foi a primeira coisa que Deus preparou na eternidade. Foi um meio em que a criação pudesse retornar para o Criador. O nosso sacrifício tem que ser perfeito, porque Deus sempre nos entregou o melhor. Infelizmente tem muita gente pensando que Deus se agrada do resto do tempo que nós o oferecemos. Tem muita gente pensando que Deus se conforma, sabe, com o restante dos nossos dias, porque na realidade é essa. Nós sempre oferecemos aquilo para Deus, aquilo que sobra. Nós sempre oferecemos para Deus aquilo que não é tão importante para nós, que não tem tanto sentido para nós, quando na realidade, se analisarmos, Deus nos deu o primogênito, Deus nos deu o seu Filho que é unigênito, único. O sacrifício tem que ser perfeito, e não adianta oferecer a Deus louvores que não fluam da minha imperfeição, do meu desejo de me aperfeiçoar mais e mais em sua presença, de modo que está escrito que não se pode servir a dois senhores, porque Deus não aceita neutralidade. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não junta, espalha, ou você é, ou você não é, mas decida-se. Jesus diz a uma igreja, a igreja de Laodiceia, ou você é frio ou você é quente, mas não seja morno, porque estou a ponto de vomitar-te. Então nosso sacrifício tem que ser vivo, e o nosso sacrifício também tem que ser perfeito. Eu espero que os irmãos entendam, que se eu vou fazer para Deus, eu tenho que dedicar o meu melhor, eu tenho que ofertar o meu melhor, eu tenho que oferecer o meu melhor em todos os aspectos da nossa vida. Deus quer o teu melhor, irmãos. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: Deus quer o melhor do teu tempo, da tua vida. Deus quer ser as primícias e a primazia. Deus quer o nosso melhor. O nosso melhor pode até não ser perfeito, desde que seja o nosso melhor. Você entende o que é isso? Posso até oferecer a Deus algo que não seja perfeito, mas dentro das minhas limitações e dentro das minhas possibilidades, eu devo oferecer o melhor. Terceira consideração do Cordeiro. A terceira consideração é que o Cordeiro era manso. Vivo, primeira, perfeito, segundo, terceiro, manso. Olha bem para mim. O Cordeiro, diferente de todos os animais, quando ele é levado ao matadouro, a única coisa que se percebe são lágrimas escorrendo em sua face. Você não escuta balido, você não vê resistência. O Cordeiro é um animal dócil, meigo, inofensivo. Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a mansidão. Não obrigou ninguém a segui-lo. Não foi como os imperadores, os ditadores, que manipulava as pessoas, que subjugava, que tratava todos como subalternos. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, e aos seus seguidores ele chama de amigos. Já não vos chamo de servos, e sim de amigos.
Jesus nunca violentou a nossa vontade. É isso que me constrange no Cordeiro de Deus. É a mansidão em seu olhar, é a mansidão em seu semblante, é a mansidão em suas palavras, a mansidão que me constrange. O teólogo católico Leonardo Boff, ele disse: Jesus, para ser tão humano, só poderia ser Deus. Esse teólogo, eu leio alguns livros dele e aprecio bastante as suas obras. Jesus, para ser tão humano, ele só poderia ser Deus, porque a humanidade de Cristo revela a essência divina. Jesus chorou, meu irmão, em um mundo em que as pessoas dizem que quem chora não é homem, e homem que é homem não chora. Jesus não conteve as suas lágrimas, ele revelou a todos os seus sentimentos, chorou por um homem, chorou por uma nação, e chorou por toda a humanidade. Chorou por homem na morte de Lázaro, chorou por uma nação, por Jerusalém, e chorou por toda a humanidade na cruz do Calvário. Revelou os seus sentimentos. O Cordeiro é manso, não é um ditador, não é um lampião, não é um Napoleão Bonaparte, não é um Hitler, não fez como os imperadores, os faraós fizeram. Simplesmente, se alguém quer vir após mim, siga-me. Manso. Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Agora há um detalhe que eu gostaria de te explicar só como essa história acaba. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse significa revelação. É um livro de mistérios que apresenta criaturas enigmáticas e animais inusitados. Apocalipse apresenta bestas, dragões, feras que vão emergir da terra, emergir do mar. Nem Stephen King tem tanta imaginação para fazer um cenário de terror. Mas sabe o que é que chama a minha atenção? É que o personagem central do livro de Apocalipse não é a besta, não é o dragão, não são as feras. O personagem principal do livro de Apocalipse é o Cordeiro de Deus. Até aqui, eu mostrei o Cordeiro sacrificado e imolado. Mas Apocalipse 5 nos revela o Cordeiro glorioso e poderoso. Está com a Bíblia aberta aí no capítulo 5? Então acompanha. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem sequer de olhar para ele. Uma pequena pausa aqui. No céu, um livro, um anjo bradando, esbravejando: quem é digno de abrir este livro? O apóstolo João, que foi exilado na ilha de Pátmos e agora é teletransportado para os céus, para o reino celestial, ele vê o trono de Deus e vê um ser segurando um livro, e vê esse anjo desafiando, convocando alguém no céu, na terra, ou debaixo da terra, para que fosse digno de abrir o livro. A Bíblia nos mostra que João percebeu que não somente eram indignos de abrir, como também de olhar sequer para o livro. João começa a chorar, porque se o livro não for aberto, a história não prosseguirá. Se o livro não for lido, as revelações não serão manifestas.
João começa a prantear, até que alguém disse: não chores, há alguém que é digno de abrir o livro. Mas o que chama a minha atenção é que João, e eu imagino agora no lugar de João, ele olha para o céu, os 4 seres viventes não são dignos de abrir o livro. Ele olha para os 24 anciãos, também não são dignos de abrir o livro. Eu fico imaginando que ele olha para as hierarquias angelicais existentes, querubins, serafins, ele olha para o próprio arcanjo, mas o arcanjo também não é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele olha para as miríades angelicais existentes no céu, ninguém é digno de abrir o livro. Ele olha para aqueles que estão no céu, mas vieram da terra. Ele olha para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mas eles também não é digno de abrir o livro. Ele olha para os juízes, Gideão, Sansão, Débora, eles também não são dignos de abrir o livro. Ele olha para os reis, Davi, Salomão e tantos outros, eles também não são dignos de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Ele olha para os profetas, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, eles também curvam a sua cabeça, porque não são capazes nem sequer de olhar para o livro. Ele olha para os apóstolos, Pedro, olha Tiago, André, mas eles também não são dignos de abrir o livro. Olha para a terra, não encontra nenhum homem existente, nascido do ventre de mulher, que seja digno de abrir o livro. Ele olha até para debaixo da terra, principados, potestades, tronos e soberanias, começa a ver os anjos caídos, mas nenhum deles também é digno de abrir o livro. E ele começa a chorar, até que alguém toca no seu ombro e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir os livros e desatar os 7 selos. Ele é digno. João abre os seus olhos, mas o interessante é que quando ele abre os seus olhos, o que é que ele vê? Ele vê o Cordeiro. Veja bem, queridos, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. O cordeiro, eu fico imaginando com a mancha de sangue ainda, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. As pontas e o chifre, dependendo da tradução, significa a onipotência. Os 7 olhos é a onisciência, a onipresença, demonstra a plenitude, porque o número 7 representa justamente a perfeição. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, agora escuta o que é que acontece. Os 4 animais, os seres viventes, os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e toda língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos. O número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades, e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Você pode? Podemos repetir juntos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor, todos juntos, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. O Cordeiro sacrificado agora é o Cordeiro glorificado, exaltado, engrandecido. E sabe o que chama mais minha atenção nessa história toda? É que o céu e a terra se unem para glorificar aquele que é digno de todo o nosso louvor. A Bíblia diz que Deus fez convergir em Cristo os céus e a terra. Nesse dia haverá um grande coral, com uma voz uníssona, onde todos os seres celestiais o adorarão, onde todos os seres da terra, a terra simplesmente vai ter que devolver todos aqueles que um dia ela consumiu e tragou. Todos aqueles que estão no mar, o mar vai ter que vomitar aqueles que um dia ele engoliu. E aqueles que estão debaixo da terra, porque até os demônios do inferno, nesse dia, dirão: digno é o Cordeiro de receber a honra, a força, a glória, o louvor, o domínio e o poder. Eu quero fazer parte desse coral, irmãos. Eu quero fazer parte desse coral como alguém que foi lavado, remido, santificado pelo sangue do Cordeiro. Como alguém cujo sangue do Cordeiro alcançou a minha vida. Jesus é o Cordeiro de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.